Caixa Preta Teologia é o canal com informações privilegiadas. Bem, hoje eu quero falar sobre 4 verdades do centurião que comandou a crucificação de Cristo. Imagina que história, hein? Agora nós vamos ter que voltar lá no Gólgota, lá no Calvário, Monte Caveira. Gente chorando, gente passando, transeuntes, curiosos, tanta coisa acontecendo. Os soldados simplesmente eles estavam no comando. Agora veja bem, o número de soldados é pelo nome centurião, 100. Então nós temos aí um grupo, um batalhão de soldados, o seu líder, o seu comandante simplesmente tinha que ser a visão central do assunto, e Jesus ali sendo levado, muita gente, muita coisa acontecendo, e de repente diz a Bíblia que Jesus começa a falar algumas frases, que entrou para a história das grandes frases, dos grandes sábios da humanidade, ou seja, acima dos sábios da humanidade. E Jesus começa a falar aquelas frases que nós bem sabemos: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que faz, tenho sede, Eloi, Eloi, lama sabachthani, discípulo, eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E aí Jesus continua essas grandes frases. De repente, a terra já está escurecida no contexto, e é importante entender o seguinte, que tudo isso era visto por aqueles soldados, por aquele centurião. E de repente Jesus deu o último brado na cruz. Quando Jesus deu o último brado na cruz do Calvário, diz a Bíblia que a terra tremeu. E aí a coisa foi complicada. Eles estavam na rocha, região de rocha. As rochas começaram a partir, muito perto deles. E a coisa ficou muito séria, porque véu se rasgando de alto a baixo, e de repente as pessoas começam a bater no peito. Para a nossa tradição, bater no peito não tem significado nenhum, mas para o mundo antigo significa: estou errado, estou arrependido, fiz o que não era para ter feito, eu me arrependo. Meu Deus, Lucas capítulo 23, versículo 47 diz assim: e o centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus, exclamando: verdadeiramente este homem era justo. A primeira coisa que ele fez, esse homem era justo. E olha que interessante, Mateus vai narrar um segundo acontecimento, ele vai dizer uma segunda frase: e aconteceu que o centurião e os que com eles vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, foram tomados de grande pavor e gritavam: é verdade, este era o Filho de Deus. Conhecer a verdade, encontrar a verdade, aumentou o temor, já estavam glorificando a Deus. Olha, centurião romano, soldado romano, que só glorificava os deuses pagãos do mundo greco-romano, ou seja, os deuses de Roma, os deuses da Grécia. Agora não, esqueceram dos deuses com letra minúscula e agora glorificavam a Deus e diziam: verdadeiramente, é verdade, este era o Filho de Deus. Deixa eu te contar, no mundo pagão, eles acreditavam em deuses com letra minúscula e acreditavam que um dia que um Filho de Deus tivesse vindo, era simplesmente para se apegar a ele, que era a última chance, o fundo histórico. Vamos nos apegar a esse Jesus, que é a última chance. Porém, os deuses deles não podiam morrer, e o Jesus que agora estavam conhecendo estava acima do paganismo. Era um Deus que agora estava morrendo, eles estavam reconhecendo que era um Deus que estava à morte, entregou a sua vida. E eu glorifico a Deus, que esse Deus venceu a morte, ressuscitou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, e agora todos tiveram que ouvir: ele vive. Quando Paulo pregou lá em Roma, para os soldados romanos, dizendo: olha, este aí, que até o centurião teve que reconhecer que ele era justo, que ele era filho de Deus, esse aqui venceu a morte. Diz a Bíblia Sagrada que a guarda pretoriana agora simplesmente estava entendendo. Lucas vai narrar mais um acontecimento. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória, reconheceu que esse Jesus era digno de glória, e por incrível que pareça, deu glória a Deus. Ele reconheceu que Jesus era Deus. 4 verdades que ele teve que acreditar, teve que entender: ele é santo, ele é o Filho de Deus, ele é digno de glória e ele é Deus. De novo, ele é santo, ele é o Filho de Deus, ele é digno de glória, ele é Deus. Agora veja bem o que é interessante. Lucas, ele vai narrar uma história do publicano. A história do publicano e o fariseu. Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante. Diz assim a Bíblia: o publicano, porém, estando
a alguma distância, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Digo que esse desceu justificado para a sua casa. O bater no peito tem um significado. O bater no peito significa: eu sou pecador, eu não mereço, eu preciso do teu perdão. E isso é interessante. Lucas 19 vê isso, vê Lucas 23, olha que interessante. Agora volta para o cenário da cruz, volta para o cenário dos soldados, volta para o cenário do Gólgotas. 23 de Lucas diz assim: e seguiu grande multidão do povo e de mulheres, os quais batiam no peito e lamentavam. Agora não era só um batendo no peito, agora era multidão do povo, as mulheres batiam no peito. A crucificação para alguns pode ser um retrato de tristeza, mas para aqueles que batiam no peito: olha, eu sou pecador, Ele pode me perdoar, Ele pode me salvar, Ele pode me libertar. Nós temos um contexto aqui. E lamentavam. Olha que interessante, Mateus capítulo 27, versículo 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tinham um grande temor. Agora o texto vai dizer que eles foram tomados por temor, dizendo: este era o Filho de Deus. 23 de Lucas, versículo 48. E toda a multidão que se juntava a este espetáculo, a Bíblia vai dizer que era um espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo no peito. Todos batiam no peito. Um arrependimento, um reconhecimento de ser pecador, um entendimento que precisa de ser justificado. Diz a Bíblia Sagrada que 3 dias após, alguns soldados guardavam o sepulcro. Diz a Bíblia Sagrada que eles entenderam que o anjo apareceu e moveu o sepulcro. Diz a Bíblia Sagrada que alguns soldados que tinham uma matriz romana muito grande, eles foram comprados para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Cristo. Olha que interessante, quem tem matriz ruim, quem tem matriz romana, tem algumas coisas que podem fazer a pessoa largar Jesus. Aqueles soldados sabiam mais do que ninguém que Jesus tinha ressuscitado, tinha vencido a morte, mas ofereceram muito dinheiro e o dinheiro falou mais alto. Quem tem matriz ruim vai abandonar Jesus, vai virar as costas para Jesus, vai negar Jesus. Mas eu glorifico a Deus que tem uma geração que está relendo sua matriz, relendo seus conceitos, relendo seus valores e está saindo daqui escolhendo a melhor parte, batendo no peito e reconhecendo. Caixa preta da teologia. 4 verdades que o soldado descobriu, o soldado que liderou a crucificação, o centurião, os soldados, o povo, as mulheres, uma verdade escondida por detrás da cruz. Que Deus abençoe. Caixa preta da teologia. Glória a Deus.